Eu sou brasileiro, nascido no Rio de Janeiro, filho de pai e mãe franceses. E tenho um nome eminentemente francês, até às vezes difícil de ser pronunciado por brasileiro. Mas toda a minha educação, minha formação foi feita no Brasil. E eu me orgulho de ser brasileiro, embora tenha dupla nacionalidade, mas por herança dos meus pais. Mas eu sou brasileiro e estudei desde o primário até a pós-graduação aqui no Rio de Janeiro. Claro, eu fiz estágio depois de formado na França e nos Estados Unidos, mas eu me sinto evidentemente um brasileiro. E estudei na Faculdade Nacional de Medicina, onde eu fiz vestibular numa situação muito tensa para mim, especialmente tensa, porque meu pai estava atravessando uma fase econômica muito difícil. E ele tinha 5 filhos, eu era o segundo. E, evidentemente, que a manutenção de um rapaz estudante era uma coisa que despendia dinheiro, e meu pai estava muito mal de dinheiro. Então, eu resolvi, na minha mocidade, que eu ia fazer vestibular para uma só faculdade, para não pedir ao meu pai o dinheiro para me inscrever em mais de uma faculdade. Só ia me inscrever na Faculdade Nacional de Medicina. E, o que era mais grave, eu determinei que se eu não passasse no primeiro vestibular, não ia ter segundo. Eu ia trabalhar. Eu fiquei tão nervoso que eu, quando terminou o vestibular, quando me perguntavam se eu achava que tinha passado, eu dizia, eu não tenho a menor noção, menor ideia. Eu não posso definir. Quando saiu o resultado, eu era o 3º lugar do vestibular. E sendo que o primeiro lugar era o filho de um diretor dos surdos, que se suicidou no primeiro ano. O segundo lugar era o Arnoldo Preger, meu colega de turma, e muito amigo meu. E o 3º era eu. Bom, depois na faculdade, já depois quando eu era assistente do professor Feijó, lá no Mocorro Filho, eu fiz um concurso para o Estado, um concurso de clínica médica, que era a especialidade do Preger, Arnoldo Preger. E eu tirei primeiro lugar e ele tirou segundo. Aí eu fui gozar ele e disse, tá vendo? Me vinguei. Tirei o primeiro lugar e você tirou o segundo, em vez de ser o contrário do vestibular. Mas minha amizade com o Preger foi a vida toda. Eu gosto muito dele, acho ele um excelente médico, excelente clínico, e gosto dele pessoalmente, como um grande amigo. Bom, aí eu estudei medicina e após quando eu me formei, ou quando estava no último ano, eu conheci um cardiologista chamado Jacques Bucão. O Jacques Bucão era um sujeito fantástico, de uma inteligência fulgurante, de uma cultura médica extraordinária. E o sujeito fazia uma reunião semanal na casa dele, em que ele reunia os caras que trabalhavam com ele. Era toda quinta-feira. Eu ia para a casa dele de noite e tínhamos uma reunião. O Jacques me influenciou demais. Eu me tornei cardiologista por admiração ao Jacques Bucão. Foi praticamente um dos primeiros que fez hemodinâmica no Rio de Janeiro. E eu atrás dele. Os primeiros casos de hemodinâmica eram feitos num raio-x geral, né? Seriógrafo, né? Tipo, um seriógrafo com não tinha monitor, né? Não tinha, era aquele ecrã
que exigia que a gente ficasse no escuro total durante uns 10, 15 minutos para dilatar a pupila da gente, então poder enxergar no ecrã aonde que estava o catéter que a gente estava colocando. E muitas vezes a gente não enxergava, só ia enxergar quando o catéter chegava no pulmão. Quer dizer, chegou no pulmão, ótimo. E às vezes aconteceu, a gente fechava a porta, ficava naquele escuro, 10 minutos, tal, começava o exame, e um dia o professor Feijó abriu a porta. E foi aquela gritadeira, fecha a porta, fecha a porta! Ia levar todo um período de adaptação. De novo, tinha que adaptar de novo. Bom, mas tudo bem, até aí correu tudo bem. E então nós começamos a fazer hemodinâmica com muita dificuldade. Depois nós fomos atrás do Jacques Bulcão, o Jacques Bulcão me atraiu para entrar para a cardiologia do Lagoa, Hospital da Lagoa. E lá então eu trabalhei 25, 30 anos e gostava muito do hospital. E fui aos poucos me apaixonando pelas técnicas de hemodinâmica que eram as únicas que davam uma solução objetiva para os problemas cardiológicos. Até então era a ausculta, era o eletrocardiograma e não existia eco, então era muito precário. Mas a hemodinâmica trazia soluções diagnósticas objetivas. Então eu entrei nessas técnicas de cabeça. Eu me apaixonei por elas e comecei a fazer o máximo que eu pude. E o Hospital da Lagoa, no início, não tinha serviço de hemodinâmica. E o serviço os cateterismos eram feitos num raio-x geral e com precário. Mas aí eu encasquetei que ia criar um serviço de hemodinâmica dentro do hospital. Aí saí à procura, falei com o diretor, que me mandou falar com o pessoal do SUS, já era do SUS, e fui N vezes na cidade batalhar para a criação, para que o SUS comprasse um aparelho de hemodinâmica, que não existia. E acabou comprando um aparelho maravilhoso, fantástico, o melhor aparelho que tinha naquela época. E naquele aparelho eu vivi alguns anos trabalhando. E houve uma fase no início em que as imagens eram ruins. E eu chamei o diretor da Siemens e falei com ele: poxa, mas a gente gastou mais de 1 milhão para comprar esse aparelho, para ter essa porcaria de imagem que vocês me dão. Ele disse: realmente, você tem razão. Mandou vir 2 engenheiros da Alemanha, da Siemens alemã. Os engenheiros vieram aqui, olharam e falaram: mas não é possível realmente, tal. E me deram a melhor imagem daquele tempo de cine. Eu tinha a melhor imagem do Brasil. Era fantástica a imagem. Bom, aí é que eu já estava apaixonado mesmo por aquilo. Eu fazia exame com prazer e comecei a ensinar algumas pessoas que se dedicaram, e algumas eram excepcionalmente preparadas e inteligentes, como o Hélio, e que eu ajudei a se tornar um grande hemodinamicista que ele é hoje. Bom, isso foi a minha história profissional. Depois disso, quando eu comecei a envelhecer dentro da hemodinâmica, eu comecei a me preocupar do que eu ia fazer quando eu me aposentasse. Fosse aposentado no hospital. E aí comecei a batalhar e a arrecadar outros colegas para criar um serviço de hemodinâmica particular. E foi assim que nós criamos o serviço de hemodinâmica do Procardíaco. E os colegas que me entraram de sócio foram o Paulo Sérgio, o Mário Salles Neto,
que era um hemodinamicista também lá do Fundão, excelente, uma pessoa fantástica. Quem mais que é? O Ronaldo Vilela e o Edson Sandoval. Bom, então nós batalhamos muito no início, tudo era difícil e tal. Nós não tínhamos dinheiro para comprar o melhor, mas nós compramos o melhor que nós podíamos. E nos dedicamos muito e conseguimos fazer um bom trabalho lá, um excelente trabalho de hemodinâmica. Depois, como o Hospital Procardíaco era um hospital muito elitista, nós achamos que tínhamos que fazer também para o pobre. E aí nós criamos um serviço de hemodinâmica no Quarto Centenário, que era um hospital mais pobre, e trabalhamos lá, chegamos a ter 2 serviços, duas máquinas lá no Quarto Centenário. Eu conversei muito com vários colegas e procurei convencê-los de que era indispensável a gente ter uma sociedade que se destinasse a reunir os hemodinamicistas que batalhavam com os mesmos problemas que eu estava batalhando, dificuldades de todo tipo, para conseguir soluções que resolvessem o problema não só ao nível de Rio de Janeiro, mas ao nível nacional, brasileiro. Que a hemodinâmica tinham que ser técnicas que seriam realizadas em todo o Brasil. Houve, inclusive, época em que alguns dos primeiros hemodinamicistas que fizeram coronariografia no Brasil eram contra que a técnica de coronariografia fosse espalhada pelo Brasil. Isso nós batemos de frente, não pode, isso tem que dar. E nós partimos para o aprendizado. Eu parti para o meu aprendizado. Eu posso dizer que eu aprendi praticamente tudo sozinho. Eu não tive professor, porque o Jacques era muito primitivo na hemodinâmica. E eu não tinha quem me ensinasse. Então eu batalhei, aprendi. Fui ver, inclusive, quando o Mason Sonos veio ao Rio de Janeiro para fazer 5 coronariografias no Nossa Senhora das Vitórias, e o Carvalho Azevedo então convidou o Sonos foi lá fazer, ele não permitiu que eu entrasse na sala para ver. Quem? Carvalho? O Carvalho Azevedo. Não permitiu. Mas eu não fiquei com mágoa disso. Tanto assim que muitos anos depois o Carvalho Azevedo apresentou insuficiência coronária e veio me pedir para fazer a coronariografia dele. E eu fiz. E indiquei cirurgia e ele foi operado. Bom, isso é para mostrar que eu não guardei nenhuma. Mas então eu me reuni, e os 2 grandes hemodinamicistas no Brasil eram o Dr. Eduardo de Souza e o Dr. Shigemituzo Arie. Um no Dante Pazanese e o outro no Instituto do Coração. E aí, conversando com os colegas e desenvolvendo as ideias, nós falamos, então vamos criar a sociedade. Mas precisamos do apoio desses 2, que são os 2 hemodinamicistas mais importantes do Brasil. Aí eu fui me encontrar com eles e conversei. Teve um almoço famoso numa churrascaria perto do Dante Pazanese, num congresso que teve lá, em que eu fui almoçar com os 2. Eduardo de Souza. Eduardo citou isso também, doutor. E o Shigemituzo Arie. E aí eu conversei com eles e disse: nós precisamos criar uma sociedade só de hemodinâmica, dentro da cardiologia e tal, que for independente da sociedade, mas que seja de cardiologistas. Tem que estar no estatuto que tem que ser cardiologista para fazer hemodinâmica. Bom, nessa altura, o Eduardo e o Arie não eram muito favoráveis à criação da sociedade. Eu tive que convencê-los. E eu usei o argumento
de que, peraí, todos nós estamos sujeitos a ser criminalizados ou acusados e processados por um problema que acontece nas mãos de todo mundo. Qualquer hemodinamicista no mundo está sujeito a ter um acidente, um problema com um cateterismo. E você já pensou, e falei para todos dois, você pode ser acusado dentro do seu hospital, e certamente dentro do teu hospital existem colegas hemodinamicistas também muito bons, mas que querem o teu lugar. Claro. Isso é humano. Isso faz parte então, da natureza humana. aí você vai ter que se defender perante uma acusação, muitas vezes injusta, mas é você contra o mundo. Ao passo que, se você for membro de uma sociedade de hemodinâmica reconhecida, você vai ser defendido por uma sociedade de hemodinâmica, que vai dizer, não, essa técnica que ele usou está certa. É a técnica mais indicada. Ele faz bem essa técnica. Ele tem capacidade. E se aconteceu, foi uma coisa fortuita e um azar na vida, que pode acontecer com todo mundo. E aí você vai ser defendido por uma sociedade de hemodinamicistas do Brasil inteiro. Então a tua posição vai ser muito diferente. E com isso, os dois mudaram de ideia. E começaram a dizer, não, você tem razão, vamos criar a sociedade. Mas aí vocês têm que arranjar. Da nossa sociedade. Vocês têm que arranjar a assinatura de cardiologistas que estejam de acordo em criar a sociedade. Então, eu saí de papel e caneta na mão, no Congresso de Cardiologia, Salvador, indo um a um, eu e mais outros colegas. E angariei a assinatura de vários cardiologistas importantes. Muitos deles não faziam hemodinâmica, mas concordaram que tinha que ter uma sociedade hemodinâmica. Então assina aqui. E eles assinaram. Então eu consegui um número respeitado de assinaturas de cardiologistas importantes do país. Professores de várias capitais. todos os estados. Tinha o Radim Macruz, que era um cardiologista paulista de grande projeção naquela época, Cantídio, vários outros. E eu fui a um por um e convenci todos eles. E eles assinaram. E com essas assinaturas, com essa lista enorme de assinaturas, que foi apresentada, então, numa Assembleia da Sociedade Brasileira de Cardiologia, um número respeitável de cardiologistas importantes solicitando a criação. E ninguém pôde recusar e a sociedade foi criada. Nessa sociedade, então, o primeiro presidente eleito foi o José Eduardo de Souza. E eu fui eleito secretário, eu fui o primeiro secretário da Sociedade Brasileira de Cardiologia, da Sociedade de Hemodinâmica e Angiocardiografia, motivo pelo qual a ata de criação da sociedade foi redigida por mim, relatando todas as resoluções da Sociedade Brasileira de Cardiologia, criando a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Angiocardiografia. E aí, então, aos poucos, eu já tinha trabalhado tanta gente pessoalmente e os meus colegas também já tinham trabalhado tanta gente, que a sociedade, na Assembleia, não tinha mais ninguém contra. Todo mundo votou a favor e com isso foi criado a sociedade, que foi criado, mas inicialmente como Departamento de Hemodinâmica e Angiocardiografia da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Foi uma coisa mais ou menos espontânea. Vários colegas me procuraram e me disseram, não, você é a segunda pessoa, porque você é o secretário, você que mexe aí no papel, você que sabe tudo. Você vai ser o presidente.
Eu digo, bom, se vocês querem, tudo bem, eu tô a fim de servir a sociedade. Eduardo foi um sujeito extraordinário, ele ensinou hemodinâmica a muita gente, ele foi aos Estados Unidos, ele inclusive me influenciou muito para eu me desenvolver em angioplastia, porque a angioplastia coronária, no início, foi uma técnica muito difícil. E eu fui aos Estados Unidos às minhas custas. A angioplastia do Rio de Janeiro foi feita... Foi por mim, no Lagoa. Primeira angioplastia coronária. Fui eu e auxiliado pelo Ronaldo Vilela. Fiz o curso do Gruntz, fiz o curso do Hassler, também, que era o Hassler era o sujeito que desenvolveu a angioplastia coronária no infarto agudo do miocárdio. Ele tinha uma experiência fantástica. Kansas City. Ele dava um curso em Kansas City. Eu fui a Kansas City para fazer o curso, fiz o curso dele e ele mostrar. Ele não fazia exames ao vivo, mas o Gruntz fazia ao vivo. E tem certas particularidades que são muito engraçadas, como por exemplo, quando a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica começou a fazer as indicações de angioplastia e tal, todos eles diziam, não, mas no tronco da coronária esquerda não se faz, não se toca. Mas uma das primeiras angioplastias no mundo foi feita pelo Gruntz em tronco de coronária esquerda. Eram essas coisas incríveis. E o próprio Gruntz, que depois dizia que não era indicado fazer no tronco, mas ele tinha feito e tinha dado certo. E no início da hemodinâmica, eu ia a esses cursos. Eu fui ao curso do Gruntz, fui ao curso do Hassler, depois eu fui na Califórnia assistir o Simpson, vários... Terectomia, né? Terectomia, mas ele fazia muita angioplastia também. E eu fui lá com o Simpson, eu aprendi muita coisa também. E, engraçado, ele era muito hábil, ele era fantástico. E ele inventou o catéter, porque antigamente o catéter não era, você não dirigia o catéter. O catéter você punha lá e torcia para entrar na artéria que você queria. Se não entrasse, você não fazia. Depois que inventou o guia tortinho, que escolhia para onde você enfiava, aí você podia enfiar o catéter. Mas isso foi invenção do Simpson. E o Simpson foi extraordinário. O Simpson era um cara fantástico. Ele inventou depois aquele sacabucado. Aterótomo. De aterectomia. Que era um problema sério, né? E acabou sendo abandonado. Depois ele inventou um outro aterótomo. De aspiração. De aspiração, que também não deu certo. Mas, enfim, ele contribuiu muito. Os primeiros que fizeram no Rio de Janeiro foram o Dr. Carvalho Azevedo e o Dr. Nelson Botelho Reis, que era o professor do Jacques Bucão. Jacques Bucão era o braço direito do Nelson Botelho. Batalha que houve entre Carvalho Azevedo e Nelson Botelho Reis, cada um lutava pelo seu serviço, mas eles não eram inimigos, eles eram amigos. O Nelson, que era um cara extraordinário, um dos caras mais inteligentes e cultos que eu conheci na minha vida, muitas vezes ele tinha um defeito, ele falava mal de muita gente. Falava mal dos professores e falava horrores do Carvalho Azevedo. Mas ele ia lá ajudar o Carvalho Azevedo a fazer o programa do curso dele. E ele falava terrivelmente mal do Magalhães Gomes, Grande Magalhães Gomes, que era o professor titular.
do qual o Nelson foi assistente, quer dizer, fazia parte do serviço dele. Foi aqui mesmo. Eu fui aprendendo como é que se dissecava e tal, e fui fazendo e dando certo. E aí eu aprendi e ajudei depois muita gente a fazer. A técnica dos sons é uma técnica fantástica, é uma técnica que descortinou um mistério que depois, quando eu estive na França, os caras não faziam o cateterismo de sons. Não faziam? Não. Eles faziam uma dissecção da artéria infraescapular. Era uma dissecção imensa, dificílima. Foi mais ou menos 63, 64. E eles faziam essa técnica, que era uma técnica trabalhosíssima, porque ali eles podiam ligar a artéria. Entendi. Esse que era o grande problema. Eles diziam, aqui o cara vai perder o braço. Então, os franceses não faziam. Faziam essa dissecção trabalhosíssima, que era de segurança, talvez. Porque aí podiam ligar a artéria, que não acontecia nada. Interessante. Foi muito trabalhoso. E aí o Judkins desenvolveu o cateterismo, a coronografia por femoral. Foi logo no início, e não foi o primeiro, os primeiros cursos dele foram na Suíça. Eu não fui na Suíça. Eu fui quando ele começou. No Emory. Eu fui na Emory fazer o curso dele. Fiz 2 anos seguidos o curso dele. E quando eu ia aos Estados Unidos, para esses cursos, isso me aconteceu muito com o Simpson. Ele, toda a angioplastia que ele fazia, jogava tudo fora. Tudo. Mas no Brasil não tinha. Então eu falei com ele, escuta, você fica zangado se eu pegar os catéteres, lavar, esterilizar e tal, e utilizar? Falei, se você quiser, pode pegar. Aqui eu não posso fazer isso, mas lá você pode. E eu trouxe uma vez uma mala de catéter. E chegou na alfândega aqui, o cara pediu para abrir a mala. Eu abri a mala, só tinha catéter usado, mas tinha, sei lá, 50 catéteres ou 100 catéteres. O cara me disse, o senhor é contrabandista? Tipo, todos esses catéteres, o senhor olha, não estão esterilizados, já foram utilizados. E eu estou levando porque eu trabalho no Hospital da Lagoa, está aqui minha carteira de identidade, minha carteira de médico do Hospital da Lagoa. Eu vou utilizar isso no Hospital da Lagoa, que é um hospital gratuito, é do SUS. Aí o cara falou, mas o senhor não vai vender? Eu digo, não. Agora, se o senhor quiser, o senhor fica com a mala. Com todos os catéteres, pode jogar tudo no lixo. Agora, se o seu filho precisar de um cateterismo e não tiver o material, seu filho vai morrer e o senhor vai ser o culpado por ter morrido seu filho. Pode ser seu filho, seu pai, seu irmão, pode acontecer. E tudo isso porque o senhor me impediu de entrar com os catéteres que eu ganhei de graça lá utilizado e vou comercializar no e eu vou lavar, esterilizar e fazer tudo o que precisa para não ter problemas. Mas isso eu vou fazer tudo por conta eu não vou receber nada. E até começar a ter vendedor aqui, eram tudo catéteres que eu apanhava lá nos Estados Unidos com autorização do Simpson e trazia para cá e lavava e reesterilizava. Houve uma época que eu mesmo esterilizava em oxetileno dentro de uma caixa de ferro. Eu lavava. Depois eu punha dentro de um plástico e punha dentro dessa caixa de ferro. E aí a gente quebrava uma ampola de oxetileno, derrubava lá dentro e fechava hermeticamente e deixava 48 horas fechada dentro da lata. Depois a gente abria a lata e punha num lugar bem ventilado para arejar. Arejava mais 2, 3 dias arejando.
Na França eu consegui. A atividade na França era mais radiologia, mais Eu consegui um estágio pago pelo governo francês, que ela oferecia umas bolsas para médicos, principalmente professores, e eu era também da faculdade, e que o governo francês dava a passagem de volta e estadia lá na França, em Paris. E eu sou filho de francês e falo francês. Meus pais me ensinaram francês como língua materna. Então eu falo francês fluentemente. Então eu fui e não tive problema nenhum. Depois que eu consegui a bolsa, eu fui para a França e passei um ano praticamente no Hospital Bruxelles. Era um hospital que tinha um grande movimento, tinha várias salas de cateterismo e eu fiquei numa delas. Mas você sabe que cheguei lá e eu fiquei no seguinte: eu não vim aqui para aprender a fazer cateterismo, porque isso eu faço. E muitas vezes muito melhor do que eles. Então, por que eu vou? Não, eu vim aqui para aprender. Então, eu me dediquei muito a volumes de ventrículo esquerdo. E fiz um trabalho de volume de ventrículo esquerdo que foi apresentado na sociedade pelo meu chefe, que era o Brun, que era o chefe do laboratório de hemodinâmica. E o trabalho foi muito elogiado e tal, foi muito, mas para ele. E quem tinha feito era eu. Depois eu assisti eles fazerem, eles faziam coronária, eles só faziam o Judkins, femoral. E faziam o cateterismo de criança, tudo pela femoral. E eu não tinha grandes coisas para aprender. Mas aprendi muita cultura geral, né? E artes e coisas. Aprendi uma série de coisas, já que eu estava lá, aproveitei. Sou livre docente da Faculdade Nacional de Medicina, com o título de doutor. Mas isso, eu fiz uma tese sobre, o assunto da minha tese é que eu fazia coronariografia e via que alterava muito as pressões ventriculares. Então minha tese foi ação do contraste injetado dentro da coronária sobre o eletro e sobre a dinâmica ventricular. Essa foi minha tese de doutorado e de livre docência. E cheguei à conclusão, depois de produzir, calcular tudo, fazer método estatístico, cheguei à conclusão que não tinha condição de deduzir nada. Mas no eletro variava. Era muito importante, porque injeção em coronária esquerda dava bloqueio de ramo esquerdo no eletro. E injeção em coronária direita dava bloqueio de ramo direito. Primeiro, foi uma honra para mim, porque eu estava mergulhado na hemodinâmica até os cabelos. Até os cabelos e gostava daquilo que eu fazia e tal. De modo que me deu a oportunidade de ajudar vários setores, vários lugares do Brasil, inclusive o Ceará, que eu tenho um colega que veio para o Rio de Janeiro para aprender a fazer hemodinâmica. E aprendi. Mas eu devo dizer que o meu grande professor de hemodinâmica fui eu. Secção de artéria braquial, sutura de artéria braquial. Isso fui eu que aprendi sozinho. Eu me formei na Faculdade Nacional de Medicina e eu fui acadêmico da prefeitura, por concurso. E aprendi muito no pronto-socorro. Muito. E fui acadêmico do Meyer e acadêmico do Souza Aguiar. E aprendi muito lá.
Mas medicina geral, urgência e tal. E foi uma grande escola. O Souza Guiar foi uma grande escola. E eu fui aluno do Schlesinger no ambulatório de cardiologia. Do porão da 9ª enfermaria. É mesmo? É. Trabalhei lá 1 ano ou 2. Mas ele era um excelente professor e ele era muito querido lá muito querido lá na UERJ. Ele era muito agradável e competente. Excelente professor. E ele foi um grande professor para mim, de cardiologia clínica. E depois, então, eu eu aprendi muito também com Nelson Botelho Reis, no ambulatório de cardiologia do Instituto dos Bancários. Ele era um cara extraordinário, ninguém sabia o que ele sabia. Ele era inteligentíssimo. O que eu posso dizer? Eu acho o seguinte: primeiro, eu tive uma grande paixão na vida pela cardiologia. A cardiologia me apaixonou pela racionalidade e pela física aplicada à cardiologia. Os princípios físicos são fantásticos. Isso me apaixonou já no fim da faculdade. Aí o Jacques Bucão me influenciou muito para isso. E eu aí fui seguir os caminhos do Jacques Bucão. Coitado, ele morreu de infarto em Brasília. Ele que criou o serviço de cardiologia do Lagoa, e ele tinha uma adoração pelo Nelson Botelho Reis, que era o pai dele. E ele queria, quando ele criou o Hospital da Lagoa, cardiologia, ele queria que o Nelson assumisse a chefia. E o Nelson tinha sido muito amigo do JK, do Juscelino, lá de Minas. E o Juscelino, quando ia sair, chamou o Nelson e disse: Nelson, o que você quer que eu te dê? E o Jacques: Nelson, você tem que pedir no Hospital da Lagoa um serviço de cardiologia. Não, foi pedir a enfermaria da Santa Casa. O Jacques ficou doente com isso. Falou: isso não tem futuro. Os serviços que cresceram foram os serviços públicos. É verdade. As grandes escolas. As grandes escolas. Em São Paulo, você vê o Dante Pazzanese, o INCOR. Tudo é serviço público. Mas não, o Nelson escolheu particular, um serviço miserável, sem dinheiro, com dificuldades. E o Juscelino deu para ele uma opção de coisa. Depois ele morreu, foi embora e não tinha mais nada para dar. E aí, como é que ele ia sobreviver? Os preços da hemodinâmica pagos pelo SUS não chega a pagar o preço que o aparelho, que tudo é cobrado. Não chega. Se você estiver só SUS, você vai morrer de fome. É verdade. E o serviço vai fechar, porque não vai ter dinheiro nem para pagar a manutenção do aparelho. Eu me dediquei a um serviço do SUS, do hospital, e não me dediquei aos serviços particulares. Eu fiquei mais ou menos isolado dos particulares e me dedicava o dia inteiro ao Hospital da Lagoa, que eu gostava. Eu acho que a especialidade mundial vai continuar crescendo, porque o número de doentes que morrem por doença de coração é a doença mais importante. Nossa, isso, entre os seres humanos, a arteriosclerose coronária é a que mais mata. Em seguida vem a arteriosclerose cerebral. Então, são as doenças que mais matam gente no mundo. Então, no mundo vai continuar existindo e vai progredir. Agora, no Brasil, que nós estamos amarrados às verbas públicas e o governo, a situação é precária. E se não mudar,
nós vamos continuar mergulhando e desaparecendo.